Olá, seres de algum lugar. Olá pessoal, aqui é o Rogério e você? Eu sou Pedro. O Pedro gostaria de falar sobre um assunto que faz um tempo ele tem conversado comigo, que é sobre a relação da ficção com a religião. Vai lá, Pedro, solta. Quais são os pensamentos que estão na sua cabeça aí? Este é o livro de H.P. Lovecraft. Vou mostrar aqui, peraí. Existem várias controvérsias sobre os contos dele. Uma das controvérsias dele é sobre o apartheid e sobre a divisão entre as entre as igrejas dos negros e as igrejas dos brancos. Só para o pessoal poder saber sobre quais obras você está comentando que você leu, né? E o vídeo aqui, como a câmera está invertida, a imagem lá sai invertida também. Então é o H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Existem várias coleções de contos do H.P. Lovecraft. E o Pedro chamou atenção aqui para uma das polêmicas que envolve esse autor de ficção fantástica, que é a questão do racismo, né? O H.P. Lovecraft era um racista, e isso aparece também nas suas obras, em alguns elementos das suas obras. E o que mais mesmo? Além da questão racista, a questão da religião, né? Eu acho que a questão da religião no HP Lovecraft aparece tanto como elementos de terror, um terror cósmico que suscita nas pessoas a ideia de pequenez, de ser muito pequeno diante do universo, o que leva tanto a um pensamento relacionado à religião, porque a religião também tem esse tipo de discurso, como também relacionado ao medo que as religiões muitas vezes impõem, usando esse discurso do medo, da paranoia e etc. Acho que a história, principalmente a história atual, tem trabalhado com essas ideias, com esses conceitos de mentalidades e tem desvendado algumas coisas. Não, claro que a gente está falando aqui de religiões, mas mais especificamente alguns momentos, né, pontuais do cristianismo que provocaram isso na história. O que mais você ia falar, Pedro? Que você, ao ler os contos, percebeu? Existe uma criatura no livro chamada Dagon. Dagon. E eu acho que alguns cristãos se sentiram bastante julgados com isso. Eu até contei para você, né, quem era o Dagon. É. Eu falei pro Pedro que quando nós lemos esse conto famoso do Lovecraft, na Bíblia existe o templo de Dagon, que se eu não me engano foi derrubado por Sansão. Então é interessante que possivelmente o Lovecraft conhece essa história, conhecia nessa história, e ele inseriu num dos contos o tal do Dagon como uma divindade aí cósmica, superpoderosa, nossa, amedrontadora. Saiu aí, amedrontadora. O que mais que você percebeu em Lovecraft? Que não seja só religião, por exemplo. Assim, existe todo um embranquecimento na literatura de Lovecraft, mas é mais profundo do que parece. Por exemplo, o Os personagens, por exemplo. os personagens, por exemplo, ele
os personagens, por exemplo, eles estão sempre de mal com a vida, eles sempre estão devendo alguma dívida para alguém. Isso reflete na nossa vida, né? Porque a gente tá sempre. Porque nessa vida urbana a gente tá sempre nessa agitação, né? Da vida, do trabalho, né? Do. 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 Como é que. Do estresse, do estresse, né? Do cansaço, do muito fazer, Do cansaço, do muito fazer, do desempenho. do desempenho. O Pedro chama atenção para algo muito interessante também na obra de Lovecraft, é que a obra de um autor sempre reflete o seu momento histórico e também a sua cultura. Lovecraft é um homem típico da sua cultura, homem branco, cis, racista. E muito disso é uma é uma é uma é parte de um princípio das instituições, né? Exato. Não só das igrejas, mas como das escolas, né? Que também é um lugar em que esses elementos de pressa e desempenho também aparecem, né? É isso? E o que mais? E eu queria eu queria abordar as controvérsias de um outro livro também. O Silmarillion. Não tá dando para ver direito porque acho que é assim melhor aí. As letras são prateadas, né? Então, se a luz não estiver legal. Mas esse aqui é o livro do Tolkien, Silmarillion, editado pelo Christopher Tolkien. O Tolkien originalmente não escreveu esses textos, né, que estão aqui compilados para ser livro. Quem fez isso foi o filho dele. Esses textos foram compilados para serem um guia para que o Tolkien escrevesse O Senhor dos Anéis. Porque é como se fosse um prequel, como se fosse uma prévia da criação do universo. De certa forma, aqui nós temos a mitologia original, a mitologia fundante de Tolkien, ou seja, a sua cosmologia, a sua teogonia e a sua antropogonia. Ou seja, a criação dos deuses, a criação do universo e a criação dos seres. Então isso aqui seria como se fosse um livro do Gênesis, né? O livro das origens, antes de poder escrever uma história mais completa que a gente encontra no Senhor dos Anéis. E o que você queria falar de religião aqui? Bom, muitas pessoas não entendem que isso tem uma inspiração fortíssima no cristianismo. Isso mesmo. O Tolkien é mais um autor que reflete sua época, sua cultura, sua história. Tolkien, evidentemente, tem uma influência cristã muito forte. Ele e C.S. Lewis são dois autores cristãos excelentes, muito bons, que influenciaram muitos outros escritores. E a obra de Tolkien também reflete aquilo que é a crença dele, o cristianismo. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Silmarillion, a gente percebe influências das escrituras da Bíblia. A gente pode ver algumas situações que vão sendo descritas no livro
que lembram muito, por exemplo, a criação no Gênesis, a criação do mundo, a criação dos seres, né? Várias coisas que estão ali estão muito parecidas. Ah, quem já leu, pelo menos o começo do livro, vai ver, o Pedro lembra disso, né, quando a gente estava lendo junto, que o universo é criado como se fosse uma música, a composição de uma música. Como se fossem anjos cantando. Isso, exato. Como os anjos estivessem cantando, que seria o projeto, e a partir desse projeto, que seria a composição de uma música, que eles realizaram e executaram os elementos físicos da criação do universo, né? E é interessante isso porque a gente olha para o livro do Gênesis, a gente olha para o livro do Antigo Testamento na Bíblia, e às vezes não presta atenção que a linguagem utilizada nesses livros é a linguagem poética. E a linguagem poética da antiguidade, essa antiguidade hebreia, essa antiguidade do Antigo Oriente Médio, é uma linguagem poética no sentido de ser música, é musical, né? A poesia, ela é musical nessa antiguidade. Então, Tolkien se aproveita dessa característica contextual da antiguidade, que produz um livro como alguns textos da Bíblia e também produz o texto dele. Ele se inspira nisso, né? Então, nisso, a gente vê muito de influências religiosas num texto de ficção como o de Tolkien, e que, por sua vez, influencia outros textos de ficção que estão conversando com os textos de Tolkien, que a gente chama de intertextualidade, né? Essa intertextualidade entre outras obras de ficção e o Tolkien são muito fortes. O que mais que você viu em Silmarillion que te chamou a atenção? Existem dois personagens que se contrariam. O Ilúvatar e o Melkor. Um birra com o outro. Que lembra do cristianismo uma espécie de luta do bem contra o mal, né? Seria Deus e Satanás, mas que também lembra um pouco das mitogonias que são criadas em vários povos e culturas, e também, tanto no mundo hebreu quanto no mundo cristão, que é copiado, assim, digamos, influenciado, né? A partir das mitogonias dos persas, dos assírios e dos babilônios, principalmente dos persas, em que foram eles que naturalmente não, originalmente, é a palavra melhor. Originalmente pensaram essa ideia de deuses antagônicos, né, no mundo persa. E a gente vê isso na literatura do Tolkien, especialmente no Silmarillion. O que mais chamou a atenção no livro que você gostou? Uma coisa que me chamou a atenção foi que é tipo Star Wars. Tem o mundo, né? E tem os alienígenas, né? Que são os elfos. E tem os humanos. Isso. Na verdade, nós temos no Silmarillion vários seres, né, que são criados. Tem vários seres. Assim como acontece no universo do Star Wars, né? São vários seres, porque são muitos planetas, muitas galáxias, né? E Star Wars também tem muito de religião. Também. E todo esse universo de livros, de ficção, viu, gente? Você que você que não conhece nada dessas coisas que a gente está falando, tudo isso, tudo isso, todo esse universo assim de ficção tem um pouco de religião, porque é um negócio porque é um reflexo das instituições, porque é um reflexo, assim, como eu posso dizer, da sociedade em si, né? É isso aí. Nosso vídeo vai ficar muito longo se a gente continuar. Chega? Chega. É isso aí, chega, né, gente?
Acho que deu para conversar as coisas mais importantes sobre a relação da literatura com a religião e a relação da literatura com a nossa sociedade, com a nossa história, o quanto a literatura é reflexo da sua época, né, do seu momento e como ela influencia outras literaturas, outras obras artísticas, outras obras da cultura, né? Uhum. E é isso aí, gente. Obrigado pela paciência. Espero que vocês assistam os próximos vídeos. O Pedro quer falar sobre mais algumas obras que ele está lendo. E aí ele faz essas associações e quer conversar um pouquinho com vocês. Então, obrigado pela companhia. É isso aí, Pedro. Agradeço. O Pedro prefere ficar no silêncio, na honra do agradecimento. É isso? Isso. Beleza. Até mais, gente. Até a próxima.